Olá! Tudo bem, gente? Sejam bem-vindas, bem-vindos também. Sejam bem-vindas a mais uma live. Vamos falar sobre maquiagem, mas hoje vamos falar também de um outro tema muito importante, muito especial, que é o tema da ovo-doação, ovo-recepção. E a importância do autocuidado nesse momento da tentativa de ser mãe e também depois da maternidade. Eu hoje vou receber uma convidada muito querida, que eu tô assim muito feliz e grata por ela ter tido a generosidade de aceitar esse convite, que é a Luli. Assim que eu vi que ela já tá aí no Instagram da Ovo Recepção, Ovo Doação. Lu, você pode pedir, solicitar para entrar na live e eu já aceito. E aí você já se apresenta. Bom, para quem tá chegando aqui agora, eu me chamo Monique Casado, eu sou maquiadora profissional há 10 anos e há 4 anos eu atuo aqui em Miami. Eu vou aceitar aqui a Lu. Pronto, já vocês estão ouvindo um barulhinho aqui, é o meu computador. Não sei se tá incomodando esse barulhinho. Olá! Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada, Tá um amor. barulhinho aqui do computador. Deixa eu desligar para ele não ficar um sonzinho no fundo. Tá. Não sei se tá dando para ouvir. E aí, onde Eu você não tô escondeu suas ouvindo. meninas? Ai, eu escondi com meu marido, né? O Rolando tá lá. Tem Ah, pai, né? é, Às vezes eu falo, ó, você não me ajuda com nada, você também é pai. é isso Vai aí. lá. Essa Como ele história de ajuda é uma palavra, né, que a gente usa é. assim, mas não tem isso de ajuda, né? É Fictício, educação, não, é obrigação, é tão mãe quanto pai, não tem não é? essa. Né? Ajuda A a gente gente não recebe de faz sozinha, né? amigo, ajuda a gente recebe de amigo, de família, né? Mas assim, Verdade. tem junto, é obrigação É, mesmo. se tivesse feito sozinha, tudo bem, mas fez junto, né? A responsabilidade é dos dois. É Pronto, verdade. deixa eu desligar aqui. Pronto, agora eu já tô sem barulho. Lu, primeiro, muito obrigada por aceitar esse convite de estar aqui nesse propósito de motivar mulheres ao autocuidado, né? No meu caso, através da maquiagem, através de dedicar um tempo para a gente olhar para a gente mesma, né? Antes da gente cuidar de todo mundo, a gente precisa estar bem com a gente mesma. E Uhum. eu te conheci grávida das meninas, né? Deixa eu Eu só estava dizer pensando nisso, isso. eu acho que a gente se conheceu, eu estava grávida das meninas e o Santo era bebê de colo, você amamentava, eu acho. Exatamente, eu amamentava, ele mamou até 1 ano e 2 meses, e você estava grávida, aí eu fiz a sua maquiagem das De fotos, né, da gestação. maternidade, e assim, eu naquele momento eu não sabia de nada da sua história, nada, né, eu vi uma Uhum. mãe grávida com um barrigão lindo, e você sempre com um super sorriso no rosto, com o cabelo lindo, maquiada, e aí depois de uns anos que a gente se aproximou e que você compartilhou comigo a luta que foi para você conseguir engravidar das meninas, eu pensei, falei, nossa, eu quando eu te conheci, jamais eu diria que você tinha passado por aquilo tudo. Porque você não demonstrava em momento algum tristeza, ou assim, cansaço, ou alguém que tinha sofrido para estar ali. Não, toda a sua expressão era de amor, de alegria, de felicidade, assim. Então, isso de antemão eu preciso lhe dizer que Ai, assim, eu já te admiro muito por isso, porque jamais eu imaginar que você estava ali depois de tantas tentativas de engravidar, né? Depois de ter perdido, né? Você perdeu algumas vezes. Então, assim, ao contrário, era só sorriso no rosto, alegria. E eu tenho certeza que lá dentro de você, você tinha um turbilhão, né, de emoções. Mas você decidiu passar outra mensagem para o mundo, né? Então, esse foi o principal motivo que eu te chamei para estar aqui comigo hoje. ai, Mo, até fico emocionada, de verdade. Porque, primeiro, obrigada pelo convite. Eu fico super lisonjeada. Primeiro que eu te adoro, gosto de você pra caramba, admiro o seu profissionalismo, você como pessoa, como mãe, a família que você tem, né?
putz, sua mãe, imagina. Então, Obrigada. assim, não tem o que falar. E eu acho que a gente sempre atrai pessoas que têm a mesma energia que a gente, né? Isso que eu acho que é muito legal. E a gente nem sempre tá junto, né, o tempo todo. Né? Eu até sempre falo que não precisa estar perto para poder estar junto. E você sabe que você, assim, você falar preciso, eu tô lá para te ajudar, no Eu que no que sei, eu tiver. sei. E a minha luta, assim, eu nunca gostei de vitimizar, né, amor? Eu nunca gostei. Eu sou uma pessoa assim que eu até brinco, as pessoas falam que eu sou uma muralha, mas eu também desabo, né? Eu também quebro de vez em quando. E eu quebrei por alguns anos sem ninguém saber, porque eu não gosto de. Eu gosto que as pessoas me vejam. Como sempre elas gostam de me ver, e que é uma característica muito forte minha, rindo, brincando, né, com um sorriso largo no rosto, né, fazendo as pessoas. Às vezes eu esqueço do meu problema para ajudar os problemas dos outros. E aí, quando eu me deparei com o problema todo que eu tive, primeiro que eu falava que eu não queria ser mãe, né? E sempre Até falei, quantos anos você tinha essa postura? Assim, eu sei que você tem uma trajetória profissional e você era muito focada na sua profissão, né? No desenvolvimento da sua carreira. Então, até quantos anos foi assim? olha, até 42 anos. Tá. Eu não queria, porque eu queria ser uma profissional bem-sucedida, queria dedicar meu trabalho. Eu já fui casada no Brasil, divorciada no Brasil. E aí eu queria viver a vida, eu queria viajar com as amigas, eu queria ganhar meu dinheiro e ser reconhecida profissionalmente. Era isso que eu queria mesmo. O E que não tem consegui. problema nenhum, Não né? tem problema nenhum. E consegui, graças a Deus, assim, eu sou super respeitada, assim, no trabalho que eu fiz, desenvolver no Brasil, já tem quase 10 anos que eu tô aqui. E, então, mas as pessoas me respeitam, lembram de mim até hoje, então eu consegui, né? Só que aí, de repente, apareceu o Roland, meu marido, ele nos Estados Unidos, eu em São Paulo, eu não tinha um sonho americano, realmente não tinha. Então, eu não acreditei nessa relação, né? Porque eu não queria, falar a verdade, eu queria, tipo, era mais um amigo. Aham. Você fugiu, né? Você fugiu. Deus estava colocando ali, te mostrando e você fugindo. As pessoas falavam, Luli, você não vai arranjar namorado, você precisa ter alguém. Eu falei, não, parei com drogas, eu brincava, sabe? Então, tipo, eu realmente estava muito feliz, numa época, num momento muito feliz, aos 40 anos, imagina, 40 anos, eu morava com a minha mãe cozinhava para mim, eu viajava o Brasil inteiro, chegava, tinha tudo limpo, todo fim de semana eu ia fazer unha, aquela coisa, né, da gente, as pessoas cuidarem da gente, né? Então, Aham. eu me dava isso, né? No Brasil é muito diferente daqui. Sim. E aí, quando a gente decidiu, eu larguei tudo, pedi demissão do trabalho, assim, foi super surpresa para todo mundo, inclusive para minha família, porque em 3 meses eu decidi que estava largando tudo e estava vindo embora do país. Eu era muito enraizada com a minha família, não cortava o cordão umbilical com os meus sobrinhos e tudo. E eu até falava que eu nasci para ser tia. Hum. E então, quando meu marido falou, olha, tem que decidir, porque não dá você com 40 anos, eu com 45 ficar namorando por internet, né? Por Skype na época, né? Eu falei, é Ah, verdade. Então ele foi me apertando que eu cedi. E aí eu falei, tá bom, vamos. E eu vim. Quando passou 2 anos que a gente estava junto já, um dia numa brincadeira. E tanto é que quando a gente se conheceu, eu falei, olha, Rolando, por que que você me procura? Porque se for para construir família, não sou eu. Tá? Não, não é meu objetivo. Ele falou, não, eu também não, eu quero viajar doidado. Ele era perfeito, para perfeito para mim. E aí eu falei, ok. E aí depois, uma brincadeira, com 42 anos eu estava em Atlanta, não falava nada de inglês, estava estudando ainda. E aí, numa brincadeirinha assim, a gente juntos, aí ele falou, ah, e se a gente tivesse um filho? Seu narizinho, meu pé, meu não sei o quê, sabe aquela coisa assim? aham, E aí aham. veio assim, por que Um não? estalo, né? Foi assim, foi do nada, amor, foi do nada. E eu falei, por que não? Eu acho que é o momento, porque agora eu já tô com 42, ia fazer 42 ainda. Fazer 42 anos, aí eu aprendo inglês, engravido, aí a criança daqui a pouco tá andando, mas ela assim, né? Aí eu já volto tudo, já tô falando inglês, já me recoloquei, espera documento, que eu não tinha documento ainda, tinha que esperar, não tinha o que fazer. E eu vim pra cá, não conhecia ninguém, né? Minha família toda do Brasil. Não tinha nada mesmo, tinha só eu e ele, então me faltava alguma coisa. Tá? Uhum. E aí foi. E eu falei, bom, então tá bom, então vamos tentar, mas antes de qualquer coisa, a gente vai no médico, uma clínica, a gente vai no médico ver se a gente tem problema, porque a gente já tem uma idade, né, avançada. Né? E foi aí que eu descobri que eu tinha problema, amor. Foi aí que eu descobri. Em Atlanta, eu fiz os exames e tal, e aí o médico falou: olha, Rolando, você não tem problema nenhum. Luciana, você também, né, não tem problema nenhum. O problema é sua idade, né? E aí
Falei, como assim a minha idade? Porque minha família é super fértil, né? Eu sou gêmea, minha mãe teve 2 vezes gêmeos, todos os meus irmãos têm filhos. Então eu nunca imaginei que eu fosse ter um problema de fertilidade. Eu nunca. Hoje eu vejo assuntos que nunca me disseram antes. Que talvez se tivessem me dito antes, como por exemplo congelar óvulos, eu teria feito. Teria Eu teria despertado, feito. né? Eu Não, teria e feito por com isso que, certeza. como a gente conversou naquele dia no salão, né? Por isso que eu vejo essa sua decisão de se expor aqui, de contar a sua história como algo, como propósito mesmo, porque quantas pessoas podem estar te ouvindo hoje e podem estar despertando para algo na hora certa, né? É. Imagine se você nessa época tivesse escutado alguém, tivesse assistido alguém que tivesse te motivado a pensar nisso. Então, assim, como que isso que você está fazendo? Primeiro, eu quero te agradecer por você estar. E outra, eu imagino quantas e quantas mulheres não têm coragem de contar a história delas, né? Por ser algo que mexe muito com as emoções, né? Mexe com as frustrações também. Eu entendo as que também não conseguem, né? Mas você tá tendo a coragem de contar a sua história para o mundo é um ato de generosidade gigante, né? Porque quantas mulheres hoje podem estar passando pela mesma dor, de estar tentando engravidar e não conseguir, de despertar para engravidar talvez numa idade mais avançada e não ter a informação e ficar perdida, achando que isso não vai ser para ela. Né? Então, a sua atitude de contar a sua história aqui, o mundo tem que saber para você poder realmente tocar mais vidas e com essa forma, com essa alegria que você leva para o mundo, né? Ai, amor. Ai, você me emociona com as palavras, porque É. quando eu descobri que eu tinha problema, e quando aconteceu tudo, eu me comprometi, assim, que se desse certo, eu ia falar. Eu ia falar porque quando eu engravidei, ou quando eu tentava, que foi em 2014, 15, 16, em 2018 as meninas nasceram, eu engravidei em 2017. Então foram quase 4 anos. E eu Ou não seja, tinha. você já estava indo perto dos 50, né? Eu já estava com 47. 45. Olha só. Eu engravidei, elas nasceram com 45. Hoje eu tenho 48. E Uhum. tenho gêmeas de quase 3 anos. É Então, porque, além de tudo, um parêntese, é que você é tão linda que eu acho que você se olha no espelho e fala, não, 22 talvez, né? os médicos aqui falam, Luciana, você não parece, mas a genética tem. Eu falei, eu sei, eu tenho consciência A disso. gente não pode ignorar, né, Não, não, o nosso corpo, a nossa, né, a nossa genética, sei lá, o não natural, dá, né? não dá para ignorar, porque o corpo fala, sabe, amor? Então, por exemplo, por mais que eu não me sinta, de verdade, assim, eu não me sinto uma mulher de 48 anos, não me sinto. As pessoas não me veem com 48 anos. Eu tenho uma energia, cara, que eu falo, uau, de onde que eu vim, né? Porque eu lembro, assim, das pessoas quando tinham 40, 45, que já eram senhoras, a gente já até tratava por senhora mesmo, né? E eu realmente eu tenho uma energia, só que não é fácil. Não é fácil você com 48 anos ter que cuidar no meu caso, gêmeas, de criança, bebê, e ter garra para sair correndo atrás dela, para brincar com elas, para fazer com que elas tenham o que eu tenho, para que elas sejam um pouquinho do que eu sou, né? E com toda a história que a hora que eu contar todo mundo vai entender. Então, Ô, Lu, isso, entrando na sua história, quando você recebeu o diagnóstico, vai ser difícil e as suas alternativas são essa. Isso foi um baque para você? Ou você falou, tá, já que é essa alternativa, eu vou encarar? foi assim, o médico em Atlanta me falou, ele sentou com a gente e falou assim, olha, eu vou conversar com vocês, vou explicar tudo. E na hora, pela minha idade aqui, ele já falou para mim que ele já me indicaria para fazer a doação de óvulos, tá? Tá. E aí, na hora, eu falei que não, eu nem pensei nisso, eu nem imaginava que pudesse ser e meio que ignorei ele. Aí ele falou, olha, mas vocês precisam fazer alguma coisa. Eu vou sair da sala, vou deixar vocês 10 minutos conversando e quando eu voltar, você me fala que você decidiu, mas você tem que ser rápida. Isso me chocou, tá? Isso, dessa forma, me chocou. Porque eu falei, peraí, como assim? Se eu preciso de um óvulo só, eu tenho 0,6%, né, de tudo, eu ainda tenho alguma coisa. Então, ele não pode dizer assim pra mim. Eu sei que ele falava, eu sem querer, porque eu sou uma pessoa bem, eu me considero forte, assim. Eu segurava a lágrima, mas ela escorria. Porque me tocou de uma maneira e eu falava, não, peraí, calma, né, respira. E eu lembro que quando ele saiu da sala e eu chorei, assim, o Rolando pegou na minha mãe e falou, linda, seja o que for,
né? A gente vai tentar fazer o que a gente pode fazer. Se é isso que a gente quer, a gente vai fazer o que a gente pode, né? Se não der certo, a gente vai ser feliz igual. E não é isso, né? Não vou largar de você, porque a primeira coisa que acontece, Monique, é as pessoas têm medo, falam, poxa, e meu casamento? E agora eu vou perder meu marido porque não posso engravidar. Porque ele que tocou no assunto de por que não? Sabe? Não fui eu. E aí eu falei, tá bom, aí isso me deu força, eu falei, tá bom, então agora a gente vai junto. Então o Roland sempre esteve muito do meu lado, ele foi a pessoa mais decisiva na minha relação em ser mãe. Inclusive, num dos momentos que eu falei que eu ia desistir, no último momento que eu falei que ia desistir, ele falou, eu gostaria que você tivesse essa experiência de gerar um filho, sabe? Coisa que eu nunca pensei. Ele Então, quis não, proporcionar não só para ele, mas para você também, né? Eu exatamente. imagino que nesse momento deve ser muito difícil lidar com a possibilidade de rejeição, né? É difícil, porque vem uma série de coisas. Naquele momento você ainda não tem ideia do que é. E aí ele fala isso, eu falei, bom, tá bom. Aí a gente, naquele momento, começou a fazer inseminação artificial. A gente fez por alguns meses. Então você não foi direto para ovo Não, doação, você não. tentou além da FIV. Bom, eu ignorei porque eu não acreditei no que ele falou. Sabe? Eu realmente não acreditei, porque para mim, na minha cabeça, eu tinha 0,6, eu tinha alguma coisa. Mas tem gente que hoje eu sei que engravidam com 0,2, sabe? Então, e não acreditei porque eu não tinha essa informação antes, né? Mas são probabilidades. Ele mostrou gráficos, falou de algumas coisas, e aqui é tudo muito frio, né? Então me faltava aquela segurança. E aí eu peguei, a gente tentou, alguns meses não deu certo, a gente fez coito interrompido, não deu certo. Aí uma prima do Roland, que mora aqui nos Estados Unidos, comentou com a gente que ela tinha filho, que os filhos dela ela fez com uma fertilização in vitro em São Paulo e me deu a clínica, me deu o médico. E eu nunca fui de falar do problema que eu tinha de engravidar. As pessoas perguntavam se eu queria ser mãe, eu dizia que, se Deus quiser, manda. Ou, às vezes, a mãe do Roland falava, não, você tem que ter filho. Eu falava, não, eu vou adotar um cachorro. Sabe? Falava assim, eu ficava brava. Mas a gente busca respostas para combater aquilo que fere a gente. Né? E hoje eu vejo, amor, que a pior coisa do ser humano é não respeitar as pessoas. Sabe? Se eu chego para você e eu sei que eu sinto que você não tá bem, não eu sei, mas eu sinto que você não tá bem, falo, olha, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E abro isso para você. E você abre da maneira que você se sentir melhor. Mas eu não posso chegar para você e falar: tem um filho, você já tá velha. Você vai ser avó do seu filho. Olha, cuidado que o marido te larga. Isso fere a gente quando a gente, principalmente quando a gente sabe que a gente tem um problema e não fala para ninguém. Né? A gente vai deitar chorando porque a gente se sente um monstro. Né? Então, isso me doía. E eu me apegava a quem? Nessas amigas que você conhece todas que a gente tem aqui, né? Todas, sem exceção, são super importantes na minha vida. Porque nesse período, foram elas que me alimentavam. Cada vez que eu ia para um café, cada vez que eu ia para um almoço, cada vez que eu ia para um chá da tarde, cada vez que eu ia falar besteira e rir, porque tem de todos os tipos, né? Que a gente dava super altas risadas, aquilo me confortava. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Nem minha família sabia. Era uma coisa muito eu e o Roland. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo para outro, mas não da ovo doação. Não disso. Eu tinha muito cuidado com isso. Porque Lu, quando pra quem é leigo, porque assim, a primeira vez que eu vi você falando, que eu li a palavra ovo doação, ovo recepção, eu confesso que eu não entendi, porque eu nunca mergulhei nesse universo. E aí depois eu fui entendendo. Então, para quem tá aqui hoje assistindo a gente, ou quem vai assistir depois, né, a live gravada, tem tido um alcance muito grande na live gravada. Então, para quem talvez nunca ouviu falar sobre isso, qual é a diferença? Eu sei que pode ser algo bobo para quem entende, mas talvez muita gente não saiba nem dessa possibilidade. Então, qual que é a diferença de uma FIV, né, de uma inseminação artificial, para uma inseminação ovo-doação, ovo-recepção? Na verdade, então, assim, ó, a inseminação artificial, o coito interrompido, você tem que fazer relações com o seu marido, mas com tabelinha. Você sabe quando você ovula, e naquele dia você tem que estar lá pronto para fazer, que era horrível, que para mim foi a pior parte de tudo, porque imagina você não tá bem, seu marido viajou, aí ele acabou de chegar e é aquele dia. Então você sabe que é realmente
tem que ser e não dá certo, né? E você já tem aquilo Fazer na a cabeça relação por obrigação, por né? obrigação e para ver se dá certo para você ter filho. Então, essa parte é muito difícil. Depois, a inseminação artificial, o que que é? É nada mais, nada menos que eles congelam, eles vão, recolhem o sêmen do seu marido e no dia que você estiver ovulando, eles colocam com um tubinho, né, o sêmen dele no dia que você estiver ovulando. Também é Tá. super simples isso, tanto que convênio paga isso, esse é simples também, que também não deu certo. Depois vem a fertilização in vitro, que a fertilização in vitro é, eles colhem o material genético do óvulo, mais do esperma, né, do sêmen do marido, e eles fazem a junção desses dois componentes, do sêmen Com com o o óvulo. óvulo no laboratório, daí nasce o embrião, Tá. tá? Que acontece? Por que tem vários tipos de fertilização in vitro? Tem gente que tem problema de menopausa precoce, tem gente que tem problema do marido, mas ela ovula. Então ela entra em fertilização com os óvulos dela e com o esperma do marido, mas eles precisam dessa porque não tem uma força, tem vários motivos para isso. Tá. No meu caso, eu tinha uma baixa reserva ovariana, que aí eu fui para São Paulo, né? Só um parênteses. Eu fui para São Paulo, consultei o médico em São Paulo. E aí ele me falou, Luciana, com todos esses exames eu realmente te indico para ovo doação. Né? E aí eu entrei de cabeça na clínica para fazer em São Paulo, no Brasil. Porque eu queria, se fosse para fazer, eu queria que tivesse a genética, que tivesse o sangue brasileiro. Eu não queria Tá. escolher aqui. E aqui seria mais fácil até para mim. Né? Porque aqui é tudo aberto, as meninas ganham dinheiro, talvez tivesse muito mais óvulos, enfim. E eu quis fazer em São Paulo. Qual que é a diferença de ovo recepção? O que é isso? É doação de óvulos. Eu sou mãe de gêmeas através de óvulos doados de outra mulher. Tá? Então, o óvulo que foi gerado no meu organismo não é meu. Isso Uhum. significa que as minhas filhas não têm o meu DNA. Uhum. Tá? Então, isso é o que pega. Isso na ovo-doação é o que pega, Isso é porque o que faz a mãe sofrer, né? É o que faz a mãe exatamente falar, porque, não sei se eu tenho coragem de fazer isso, né? Porque porque dentro da você pensa assim, a maternidade, ligação da sua família, você pensa o histórico da família, você fala, "Ah, não tem meu DNA, não tem meu sangue, né? Ai, vai ser a genética de quem? Né? Só que isso é um paradigma que a gente tem que quebrar. Né? Isso tem que ser quebrado. Por quê? Porque não é que ela não tem meu sangue. Imagina, eu gerei minhas filhas, você me viu grávida, 100%, elas se alimentaram, se nutriram com o meu cordão umbilical, com o meu sangue. Os riscos de vida que eu corri e que elas correram, nós estávamos juntas. Né? Então não tem como dizer que elas não têm meu sangue. Elas não têm uma célula que é o DNA. Né? Então, e existem outras formas também, tá? Tem quem tem problema, por exemplo, às vezes o marido tem problema e a mulher não tem. E aí eles têm que fazer a doação de um embrião, então é uma embriodoação, sabe? Doações de embrião já prontos, né? Que eu fiz isso, tá, amor? Isso, eu tive 6 embriões com essa doadora que eu escolhi. E dessas 6 doadoras, os 2 primeiros que eu fertilizei deram certo, vieram os lacinhos de fita. E os 4 embriões que eu tinha, que sobraram, o ano você doou. passado eu doei. Né? E é um Então, gesto também, né? tá quebrando a sua ligação. Peraí, não te ouvi direitinho. Oi, tá ouvindo? Agora sim. O que é um gesto também, né? Você recebeu alguém, você realizou o seu sonho através da generosidade de alguém, e aí você deu continuidade nesse fluxo de generosidade na sua vida. Né? Exatamente. O seu som tá picotando demais. Ó, pelo Deixa menos eu para ver. mim. Sim. Oi, deixa eu botar mais pertinho aqui. É. Certo. Aí você doou Então, os 4 que você tinha de reserva. eu doei, porque eu não pretendo mais ser mãe. E se eu fui mãe através da doação de óvulos de alguém, eu pude gerar um filho, né, pela doação de alguém, por que não? Eu não ia jamais descartar esses embriões. Uhum. Jamais, porque eles já estavam pré-formados. Eu não sei se vai gerar no organismo de outra mulher, mas só o fato de eu ter feito o mesmo, né, porque isso só Deus sabe, eu me sinto super tranquila. Ó, a Luciana de Medeiros está dizendo que está travando. Está Deixa eu ver se travando eu tô na o internet, meu certo. ou é o da Mônica?
Trocou a internet? A Luciana falou, né? Tá travando as duas ou tá travando uma das duas pra gente checar a internet? Ou voltamos? É. Ei, Acho que ajuda tá. aí, gente. Avisa aí que se tá bem, a gente vai continuar falando, tá? Se eu Vamos fizer alguma falando, coisa, porque eu aí falo. fica gravado depois. Da O meu que Monique. tá travando. Isso é uma ofensa moral pro meu marido, porque ele tem tanto orgulho da internet daqui de casa, sabe? Mas Se ó, eu melhorou disser a agora. ele que Mas, travou a internet daqui de casa, ele vai baixar os aplicativos dele, vai fazer teste para mostrar que ele tem 300 milhões de gigas de internet. eu sei bem disso, mas voltou, Melhorou, agora tá normal. melhorou, né? Voltou. Melhorou, melhorou. Então, Lu, amor, tá, então você foi para São Paulo, fez a escolha da doadora, que também deve ser um processo bem delicado, né? Você escolher de quem vai vir isso tudo, né? é verdade. Na verdade, assim, eu fui para São Paulo. Quando o médico me falou, eu falei para ele, e aí ele falou, olha, eu acho que é isso. Aí eu fiz os testes, já tinha caído a minha reserva ovariana, porque eu não sabia das informações, Mo. Talvez a gente da nossa idade, muitas não soubessem que quando você menstrua, cada mês que você menstrua, você perde óvulos, que você tem um limite, que você não vai ter problema, que você poderia congelar óvulos, né, para ter filhos com seus óvulos mesmo que você queira ser mãe mais tarde, né, mudar de ideia, alguma coisa assim. Eu não tinha essas informações. E também eu penso que é algo difícil, mas que a gente deve pensar de forma objetiva, né? A gente Exato. tirar um pouco a emoção de lado e pensar objetivamente. Tá, tudo bem, isso é uma alternativa. Eu não quero resolver isso agora, mas eu vou fazer preventivamente, né? Com um cuidado mesmo, né? De, sei lá, como a gente cuida de tantas coisas, eu vou guardar essa ideia, né? Para evitar que no futuro não tenha mais como voltar atrás, né? Exato. Assim, hoje muita gente já está falando disso. Tem vários artistas já congelando óvulos porque as coisas estão sendo muito mais ditas agora, né? Muito mais ditas. Então, por exemplo, eu tenho sobrinhas, você tem filha, você tem amigas, tem primos, né? A gente tem família grande, a gente é do Nordeste, a gente tem família grande. Assim, eu falei, eu quero fazer uma campanha para falar, congelem os óvulos. Se você não quiser lá na frente, você doa. Faz um bem ainda para quem não puder. Falar, ó, não vou, realmente não é da minha praia ser mãe, e eu vou doar os óvulos que eu congelei, mas pelo menos, se você mudar de ideia, vai estar lá, né? Então, eu acho que isso é super importante para a gente ter em mente. Uma certa garantia, né? Olha, você Exato. sabe que a minha mãe, ela entrou na menopausa com 38 anos. E dizem que isso é bem genético, né, mesmo, assim, o histórico. E eu, como você, eu não queria ter filho cedo. Eu queria ser diplomata, eu estudava direito. Eu já falava inglês e espanhol, estava estudando italiano, porque eu queria ser diplomata. Então, assim, era um plano muito remoto na minha vida. E aí, com 18 anos, eu engravido da Marina. E Uau. aí, o inverso também foi desesperador, né? Uma menina com 18 anos, cheia de sonhos, porque eu sempre fui muito assim, sabe? Ter projetos muito altos, grávida. E você sabe, uma coisa que eu acho que eu nunca contei nem pra ela, nem pra Nina, mas agora vai ficar registrado. Uma coisa que me deu muito conforto quando eu descobri que estava grávida e que deu aquele desespero, né? E agora? Eu tenho 18 anos, estava no terceiro período de faculdade. E agora, né? O que é que vai ser? E aí, a minha mãe tinha uma amiga que já tava, não lembro com quantos anos ela tinha, mas assim, já estava perto dos 40 e já vinha fazendo inseminações artificiais e não conseguia. E aí, no dia, assim, acho que no dia seguinte que eu descobri, a minha mãe contou essa amiga na minha frente, na minha casa. E eu senti nela, assim, ao mesmo tempo que ela ficou feliz por mim, me deu os parabéns, mas eu senti no olhar dela o desejo do quanto que ela queria ter aquela oportunidade. Não com inveja, eu não senti maldade nela, sabe? Mas eu senti o quanto ela queria e aquilo tocou meu coração de uma forma que eu pensei, poxa, se eu tô tendo essa oportunidade tão nova, enquanto tantas outras mulheres, né, tentam, então uma luta tão grande e não conseguem, é porque eu tô sendo muito abençoada. E hoje, como eu entendo o que Deus fez de ter e me dando meus filhos um atrás do outro. Porque talvez, imagine, se a minha mãe entrou na menopausa com 38 anos, com todos os planos que eu tinha pra minha vida, provavelmente eu ia ser como você. Eu ia, assim, chegar, né, perto dos 40, achando que tava ótima e que podia adiar
esse sonho e talvez tivesse passado por tudo isso. É Então, assim, verdade. tudo na nossa vida, quando a gente entrega nas mãos de Deus, é bênção, né? Seja uma É coisa. verdade. Hoje, com certeza, Deus está te usando para contar a sua história, para inspirar outras mulheres, para dar ânimo, porque às vezes eu acho que as pessoas elas podem perder a esperança mesmo, né? Será que ainda tem chance para mim? A E gente tem perde, eu sempre. perdi. Chegou um momento que eu perdi, porque quando eu decidi fazer quando eu conversei com o médico em São Paulo, eu falei, olha, doutor, a única coisa que eu quero mesmo é fazer a primeira fertilização com os meus óvulos. Se eu tenho 0,2, eu quero tentar com os meus. Porque eu não quero amanhã ou depois ter qualquer problema e falar por que eu não tentei com os meus? Porque se eu tenho 0,2, eu tenho ainda, eu preciso de um só. Então eu queria tirar eu queria ficar em paz, sabendo que as chances eram mínimas, era praticamente zero, tá? Era zero. Eu sabia disso. Aí ele falou, mas Lu, se você vai gastar dinheiro. Eu falei, eu estou disposta a isso. Né? Eu estou disposta para ter paz. E assim eu fiz. E realmente não deu nada, imagina. Eu com 42 anos, eu tive 2 óvulos. Aí eu falava assim, doutor, mas você tem que me induzir muitos óvulos. E era assim, hormônio que eu comecei a tomar, isso mexe com a gente começa a mudar o corpo, muda a pele da gente, o humor da gente muda, na relação é complicado também. Então, assim, e era um peso que ninguém viu, ninguém sabia, né? E eu sei disso, e nem minha família, tá, amor? Nem minha família sabia. Então, eu peguei e falei para ele, tá bom, e não deu certo. Realmente não deu certo. Aí ele falou, então vamos passar. Para eu aceitar uma doação, demorou um ano. Ele me explicou, ele falou, olha, vai lá, conversa com a menina. E quando eu fui ver, naquele momento, que você vê uns questionários para você escolher a doadora, então você vê assim, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, se é liso, se é encaracolado, de onde que ela é, o que que ela faz. Ela escreve uma carta para quem recebeu os óvulos dela, que ela deseja, coisa de boa, sabe? Essas coisas. Então, eu me preocupava assim, eu quero que seja do Nordeste, eu quero que tenha esse sangue que eu amo, assim. E na primeira doadora eu me peguei muito nisso. E eu tive vários óvulos, mas tive 4 embriões. Aí eu fiz uma transferência, não aconteceu absolutamente nada. E a transferência eu fiz num aniversário meu, que eu fiz lá onde eu não sei se você lembra, a Carol tinha um bar, tinha um restaurante, e eu fiz o meu aniversário lá. Foi um aniversário super triste e ninguém sabe disso. O médico me ligou naquele momento que eu sabia que não tinha acontecido nada. Eu tinha ficado menstruada, sabendo que eu tinha feito uma fertilização in vitro com o primeiro óvulo doado. Então, E mesmo dentro da ovo doação, você ainda enfrentou desafios, né? Você ainda teve os nãos antes de virem as sim, exatamente, né? exatamente. Por isso que eu falo assim, não foi simplesmente uma história, né? Foi uma vida que eu tive, foi algo que eu preciso passar para as outras pessoas. Não é uma coisa que, eu fiz, deu certo, ou deu certo na primeira. Não foi. E aí passou isso, isso foi em setembro. Quando foi em março, em fevereiro, eu fui passar o carnaval em São Paulo. Eu falei para todo mundo que era carnaval. E para minha família eu falava que eu tinha que ir porque eu tinha reunião com o cliente. Então eu fui lá e fiz de novo a transferência dos últimos 2 embriões que eu tinha. Então eu tinha uma esperança muito grande, Monique, muito grande. Fiz. E terminei a transferência, vim para cá, minha família não sabia, tal, só o Roland. E aí engravidei, fiz o teste, deu positivo. E com alguns dias, com uns 15 dias, 20 dias, eu tive um aborto. Ai, Lu, nossa. E isso acabou comigo, isso acabou comigo. A Moca veio para mim nesse um ano que eu não aceitava, que demorei para aceitar. Nesse um ano apareceu a gata, minha gatinha, a Moca. E eu rejeitava ela, porque eu falava, ai não, ela tá na rua, eu tô fazendo tratamento. E ela bateu na minha porta durante 30 dias direto, ela tinha uns 6 meses. Feinha, ela era toda, assim, bem feia. Ninguém adotaria aquela gata da rua, tá? E aí ela ficou com tanta coisa enrolando, falava, vai, pensa, a gente tá dando tão errado nessas coisas que você tá fazendo, você tá tão mal, alguma coisa para você cuidar, e eu, não, não, não. E o dia que eu decidi, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, se amanhã eu abrir a porta, ela estiver na porta, a gente leva ela pro veterinário, primeiro deixa ela entrar em casa, e a gente leva pro veterinário. Se tiver tudo bem com ela, ela vai ser minha. Eu abri a porta, Monique, ela parecia uma espoleta dentro de casa. Aí eu sentei num puff, e ela sentava, parecia um cachecol, fazendo assim, tipo, agradecendo. Cuidando de você, né? E eu falei, não, vai ser minha. Eu levei pro veterinário, não tinha nada, adotei a gata. A gata foi o que fez eu decidir a ovodoação. As pessoas podem até ter gente que não acredita e tal.
Mas naquele momento eu amava loucamente, eu cuidava todos os dias, era com ela que eu chorava, ela com ela que eu conversava, e era com ela que cuidava de mim quando eu estava triste, que o gato tem essa ligação de energia. E eu olhava para ela e falava, como pode eu amar dessa maneira um animal que não é o que eu escolheria? Ele é todo manchado, mesclado com preto, marrom e branco, por isso que eu dei o nome de Moca. E tava na rua, não é meu, e como que eu posso amar tanto isso? E um dia do nada eu acordei e falei, Roland, eu vou falar com o médico da doação. Foi assim. Então, assim, a Moca é muito especial, porque É assim, eu porque aprendi o que você passou com ela, eu imagino que tenha sido um processo de adoção, né? Você de maternidade, adotou já pensei em passar com como quem psicólogo. adota um cachorro, como quem adota uma criança, e você viu que se aquela adoção inspirou em você um amor materno, né? Imagine. Eles entendem que foi um processo de aceitação para a maternidade, que eu treinei a maternidade com isso. Né? De uma maneira grosseira de falar, mas mais ou menos isso. E aí eu aceitei. E aí quando eu aceitei, fez a primeira doadora, não deu certo, e aí meu mundo caiu. Isso foi em março, tá? De 2017. Ou seja, você já tinha mais de Já um tinha ano. perdido, já tinha mais de um ano tentando com uma doação. E aí eu perdi, falei, Rolando, acabou, não quero mais, meu limite, porque é tudo, né, amor? É o estresse, né? Psicológico, financeiro, emocional, né? Tudo. Você se sente feia, aí você tem dia que você levanta, que eu acho que tem tudo a ver também com essa live, você não quer se arrumar. Você não sabe, você não se sente a pior pessoa do mundo. Eu nunca tive inveja de uma grávida, assim, mas chegou em determinados momentos que eu evitava de ir no baby shower, por exemplo. Porque eu falava, eu vou estar no mundo que eu estou buscando. Uhum. Vai me machucar, porque eu vou pensar em algum momento, não com uma inveja, não, graças a Deus que a pessoa conseguiu. Mas, tipo, por que não eu? Sabe, eu falava assim, Deus está me castigando, as pessoas me acham tão boa, com um coração tão bom, e eu não sou tudo isso. Porque não é possível alguém ser tão bom, fazer tudo bem, sabe, fazer o bem para tanta gente e não tá merecendo isso. Eu me questionei muito, moça. Nossa, Monique, quando a gente vai falando assim, é como se eu estivesse voltando. Eu falo, Ciclo, né? e aí eu peguei e falei, não. Aí o Rolando falou, esperou uma semana e ele falou, linda, eu preciso que você aceite tentar mais uma vez. Eu falei, não, esqueci essa história agora, me deixa pensar. Ele me deixou esquecer a história e quando foi em abril, eu não sei como, eu virei para ele e falei, olha. Aí ele falou assim, linda. Aí foi aí que ele falou a frase. Ele falou, eu gostaria de que você tivesse a experiência de gerar um filho. Né? E se deu, você nunca ficou grávida e ficou pela primeira vez, mesmo que tenha a gente tenha perdido o bebê, é um sinal, né? Então vamos tentar de novo. E aí eu falei, tá bom. Falei, mas com uma condição. É a última tentativa que eu vou fazer. A gente vai ter que passar pelo processo todo de novo, pagar tudo de novo do zero, escolher uma nova doadora, ir para o Brasil, escondido de todo mundo, sem falar nada, sabe? Aquela coisa toda assim, porque eu não queria a pressão das pessoas sobre mim. Uhum. Ninguém sabia, Lu. Até aí ninguém sabia. Até aí ninguém sabia ainda. Tinha uma amiga que sabia que falava, Luli, se você quiser vir e que ficar no meu apartamento que está vazio em São Paulo, você fica aqui, não precisa falar nem com a sua família. E a minha família, quando eu chegava em São Paulo, eu falava que eu tinha reunião. Entendi. Né? Mas você continuava trabalhando no meio de tudo isso? E eu continuei o quê? Trabalhando. Trabalhando. Aí quando chegou nesse. Só que assim, trabalhando assim, eu fazia consultoria. Uhum. E eu resolvi parar. Né? Eu fazia consultoria de vendas, essas coisas. E eu já tinha parado. Porque eu falei, eu me conheço, eu sou uma pessoa que eu me dedico muito a tudo que eu faço, falo que eu vou fazer. Uhum. E eu sabia que eu ia me dedicar ao trabalho. E eu não tinha como dedicar 100% ao trabalho e 100% nisso. Eu tinha que focar. Eu pergunto isso porque eu imagino assim, né? A gente, num dia a dia normal, corrido, tem dia, basta você estar numa TPM, que tem dia que você não tem vontade de sair da cama. Né? Você tem que achar força de onde você não imagina que tem, né? Em Deus, falar, tá bom, eu tenho que ir porque eu tenho um compromisso, né? Aí entra a história de, tá bom, eu vou fazer uma maquiagem, eu vou me cuidar. Eu imagino você com todo o processo hormonal, né? Todo o processo, como você falou, as alterações de humor, as dores, as dúvidas, as angústias. Então, Monique, eu tomava injeção na barriga todos os dias. Eu não usava biquíni porque era roxa a minha barriga.
E ninguém sabia. E aí eu peguei e falei pra ele, tá bom. Aí a gente foi, nós fomos num Memorial Day, em 25 de maio. Aí a gente conversou com o médico e ele falou, não, pode vir. A gente usou esses 4 dias, sem ninguém saber da nossa família que a gente estava lá. A gente chegou. Simplesmente a gente chegou. Ah, a gente ia passar o feriado aqui. Tipo, milionário, né? Vai passar 4 dias em São Paulo. E aí a gente fez toda a coleta. Eu escolhi a doadora de novo. A gente fez a coleta do sêmen do Rolando de novo, porque tem tudo do zero, né? Sim. Aí a gente deixou congelado. E aí, quando foi, isso em fevereiro. E eu falei, nós soubemos que tínhamos 6 embriões super bons. E aí eu falei, bom, eu só volto para cá em setembro, porque eu quero passar meu aniversário no Brasil com a minha família. E aí, feito. E o Rolando falou, ó, aí eu vou ter uma condição agora. A condição que você tem para a gente fazer isso, né, para você ir para lá, é você falar para sua família. Se não for assim, você não vai. Para você, imagino que o desejo dele era que você aliviasse um pouco o peso, né? Que você estava carregando ali sozinha, né? Então ele falou, a única condição, você tem as suas condições que vai ser a última vez, eu tenho a condição que você tem que contar para sua família. Tá? Então, e você só vai voltar depois de 30 dias, depois que tiver tudo certo, se deu certo ou não, enfim. É essa a condição. Falei, tudo bem. A gente fez a transferência e nessa primeira transferência deu as 2 meninas, né? Eu fiquei grávida. E aí vieram meus lacinhos de fita, assim. Foi muito, assim, foi muito legal. Aí, né, nisso, minha família toda já sabia. Então, minha sobrinha cuidava de mim, aí me ajudava a colocar a perna para cima para descansar se ela me via dormindo. Me levava, minha irmã me levava para as coisas. Foi super mimada, sabe? Foi um momento muito, muito feliz, assim, de eu ter esse momento com a minha família, assim. Foi super importante, sabe? O amparo que eles me deram. Talvez eles nem soubessem do valor que aquilo tinha, porque eles não sabiam do que eu já tinha passado, né? Então não era uma coisa com pena, mas era uma coisa que tipo vai dar certo. Então foi muito legal. E Apoio, aí, força. Isso é um outro ponto que eu acho que é muito legal você ressaltar também, porque assim, eu tive amigas que passaram pelo processo de FIV e eu sentia que a gente imaginava que elas estavam passando por aquilo, mas elas não tinham coragem de contar abertamente. E aí uhum, só depois que dava certo, que estava grávida, é que elas contavam. E eu ficava assim, sempre na sensação de querer ter. E eu tive uma outra amiga que passou por isso, e no momento que ela estava fazendo, eu sabia, e a gente orava juntas, assim, sabe? Ela me dizia assim, ela não queria contar para muita gente, mas a gente entrou em guerra de oração, sabe? Então, assim, até isso você contar, claro, eu acho que a gente tem que respeitar quem prefere fazer sem contar, né? Respeita. Mas você contar para as pessoas até um detalhe como esse, gente, né? Como você falou, foi muito bom ter contado, porque eu fui cuidada, eu fui amparada. Até isso pode fazer a diferença, né? Para quem deve estar no processo, sofrendo, angustiada, mas não quer contar. Talvez para não se expor ou para o medo da frustração, né? Ah, se não der certo, ninguém vai me cobrar. Mas tem o lado bom também, né? Tá bom, se não der certo, você não vai ter a cobrança, mas durante todos esses meses de dor, você vai ter com quem compartilhar a sua dor, né? Seja em exato. oração, com cuidado, com apoio, sei lá, né? Com amor mesmo. Eu acho assim, sabe, que tudo. A gente sente muitas coisas, né, amor? E eu acho que vale muito o sentimento que a gente tem de para quem contar. Né? Você tem que falar assim, você tem que pensar assim, se eu vou contar quero contar para minha melhor amiga, sei lá. Por que eu vou contar para ela? O que eu espero dela, ela sabendo da minha história, né? Que ela vai me apoiar mesmo, né? Eu vou ter isso que eu espero dela, porque às vezes a gente não tem, tá? Às vezes a gente não tem, né? Então, porque muitas vezes as pessoas te criticam, existe problema de religião, tem gente que acha que é contra, se Deus não mandou é porque não é para você ser mãe. Aí eu penso, peraí, mas se Deus me mostrou um caminho de ser mãe através de óvulos de outra mulher no meu útero, para eu gerar meu filho, se foi Deus que me mostrou esse caminho, se não foi Deus, cara, quem que foi? Né? Eu preciso agradecer quem foi, né? Porque realmente é uma luz, realmente é um caminho muito lindo, né? Eu Eu queria acho te perguntar uma outra coisa. Depois que deu certo, você, desde então, você já sentiu esse amor assim? Ou foi quando elas nasceram? Tipo, ai, quando deu desde quando certo, engravidou, você já quebrou todos os mitos, os paradigmas, né, os medos. Qual foi o momento que você se sentiu, agora eu sou mãe? quando elas nasceram. Foi.
Na verdade, assim, quando eu estava gerando, eu tive muitos problemas na gravidez, então eu tinha muito medo. Eu tirava poucas fotos, eu ficava mais quieta na minha, pelos riscos de vida que eu corri, pelos problemas que eu tive. Mas eu também sei que, e eu conversava muito com elas, então eu já sentia elas minhas, né? Elas mexeram na minha barriga, eu sentia tudo isso, a gente tinha uma ligação. E existe uma parte da ciência que chama epigenética, que onde explica que os embriões eles adquirem características do ambiente que está sendo criado. Tá aí porque muita gente fala que a Isabela é minha cara, né? E a Gabriela é a cara do Roland, né? Porque mesmo ela que sendo de uma outra mulher do um óvulo, uma célula, e isso que gerou dentro de mim, as características que ela vai crescer, que ela vai adquirir, é o que ela está dentro do meu organismo. Então, o meu humor, como que eu sou. Então, como eu já sabia disso, eu conversava muito com elas, né? Eu brincava com elas na minha barriga. E quando elas nasceram, eu já tinha esquecido a ovo-doação, né? Era minha, ponto, não tem. E é um amor assim que não tem. Eu lembro que uma vez eu perguntei pro médico, e se um dia eu olhar para elas, elas fizerem o meu filho, olhar para mim, fizer alguma coisa que eu não gosto, e eu achar que não é meu filho, ele falou, isso nunca vai Você acontecer. não vai nem lembrar, né? Hoje eu lembro porque eu conto a história e eu conto, amor, porque eu acho que primeiro que tem muitas mulheres que passam por isso, sofrem sozinhas e não tem com quem contar. E eu digo isso porque eu recebo mensagens assim, Luciana, obrigada por saber da minha história que eu posso confiar. Porque ninguém sabe. Você é a única pessoa que eu posso, né, dividir. Ou, Luciana, eu estou com problema de câncer e vou ter que fazer ovo-recepção. Ou, eu tenho 24 anos e fui direcionada para ovo-recepção, para doação de óvulos, porque eu tenho menopausa precoce. Ou eu tenho síndrome de ovários policísticos. E o negócio, você vai crescendo e você fala, o mundo é muito maior do que a gente imagina, amor. Porque é um tabu ainda. O Porque quando mundo as pessoas de soluções, né? O mundo de problemas, né? Tanto que eu, assim, uma coisa que eu me questiono, deve ser a nossa geração, porque, ou não, ou antes acontecia esses problemas, essas dificuldades todas, mas a medicina, né, uma solução para poder ajudar. Mas você não sente que a nossa geração tem algo que levou a ter uma maior infertilidade? Na verdade, eu acho que um dos pontos, assim, do que eu vejo, pelo menos da rede de apoio que eu criei, muitas mulheres da nossa geração é, retardaram, né? Quiseram ter os filhos mais velhas para poder se dedicar ao trabalho. Tem sim. Isso é a maioria, só que tem muitos outros casos. Tem gente de 20 e poucos anos, entendeu? Então, na nossa geração, isso acontece muito. Daqui na geração dessa para frente, eu acredito que não vai ser tanto por ser mais velha, porque já estão se congelando muitos óvulos. Então, talvez esse problema diminua. Mas vai continuar com gente com problema de ovário, com câncer, com SOP, com endometriose, né, severa. E vai ter que ser essa maneira. Outra coisa que as pessoas me perguntam. Evolui tanto trazendo solução também, né? Que foi o que você fez. Você achou a solução para a realização do seu sonho depois da evolução da medicina, né? Claro, ontem eu tive uma live com um embriologista. Foi super legal a live, porque ele esclareceu um monte de gente, sabe? Um monte de dúvida, como que se faz, como se escolhe, se faz biópsia, uma série de coisas. É um mundo, Monique, que quem não tá nele não tem noção do que é. E eu até brinco hoje, o mundo tá infértil e a gente não vê. Né? Porque hoje as pessoas têm medo de falar. Hoje tem muitos casais homoafetivos que dependem da doação de óvulos ou de embriões ou de esperma. E aí a medicina evoluindo também para atender essa Exatamente. do mundo, né? Exatamente. Tem muita gente. Outra coisa. Fique à vontade se você não quiser responder, mas eu imagino que doía em você, ou dói até hoje, quando as pessoas fazem essa comparação. Ai, com quem as meninas parecem? Ai, a Isabela parece com você, a Gabriela com o pai. Assim, isso te incomoda ou não? Ou a partir do momento que você começou realmente a ter a coragem de falar, de contar, isso foi um alívio para você? O processo também de verbalizar? Na verdade, eu comecei a verbalizar porque na última tentativa, quando o Rolando pediu para eu aceitar aquela coisa toda que eu já tinha desistido, né? Um dia eu conversei com Deus e falei para ele, eu falei, Deus,
se for da sua vontade que eu seja mãe, a hora é agora, porque eu não vou conseguir fazer todo o processo de novo. Para mim é a última chance. E eu me comprometo que, se der certo, se eu for mãe, eu vou dividir a minha história para ajudar as pessoas com as informações que eu não tive antes da transferência, tá? E então, para mim, isso era muito forte. E aí eu peguei e ainda falei, Deus, eu só vou pedir mais uma coisa. Minha família é enorme, eu sou muito família. Me dói o coração de morar num lugar que eu não tenho família perto. E eu já sou velha, eu começando com Deus assim, eu já sou velha, meu marido já é velho, e eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo e meu filho ficar sozinho no mundo, sem ninguém. Então, se eu for merecedora, me dá dois. E vieram as duas meninas. Né? Elas nunca vão estar sozinhas, elas sempre vão ter uma outra, assim. Então, isso foi o meu comprometimento. Essa rede de apoio foi, primeiramente, eu me comprometi com Deus. E Ele me ouviu, né? Eu acredito que Ele me ouviu, Monique. Então, eu faço isso, e hoje eu entendo, né? Antes eu não entendia, antes eu sofria, e hoje eu entendo, eu falo, Deus, você teve que passar por tudo isso, por detalhes, para saber de todo o processo, desde o zero, desde não querer ser mãe, até perder, fazer com todos os processos de fertilização que se pode ter uma perda, ter um aborto que é triste, você vê, né, é pesado, e ter que escolher duas vezes doadora. Eu não te entendia, e hoje eu entendo, eu agradeço, eu acho que essa foi eu sempre falo, foi a missão mais doída e difícil, mas a mais linda que Deus me deu. Porque, amor, eu tenho ajudado tanta gente, tantas mulheres, assim, que me buscam por causa disso, sabe? E querem minha opinião. Luciana, eu transfiro 1 ou 2. Luciana, o que você acha? Luciana, meu marido não aceita, como que eu faço? Querem apoio no processo, né? E eu respondo, eu mando mensagem. Está quase acabando, eu vou liberar os comentários, porque quem que queira fazer alguma pergunta, né? Que queira apoio também. Eu vi que no começo teve uma pergunta, mas eu não consegui ler, porque foram encaminhadas. Então, deixa eu voltar. Luciane, da Thaís, se você tiver, muito obrigada por você compartilhar, né? E também, de certa forma, abrir o coração. E ela perguntou aqui: eu estou amadurecendo a ideia sobre a ovodoação. Estou indo para a terceira tive blastocistos mais alterados. 45 anos. O que você diz para ela, Luciane? Olha, o que você estava falando cortou. Você ouviu o comentário dela? Eu ouvi que ela tem 45 anos e que teve blastocisto, alguma coisa assim? Já está indo para a terceira FIV e está começando a pensar sobre a ovodoação. E ela teve cistos mais alterados, que eu não sei o que significa, mas com certeza você sabe. As alterações que dão são as alterações no embrião, então pode nascer com problema ou pode dar errado e não fazer, não gerar o embrião. Está amadurecendo a ideia da ovodoação. E aí é a minha última pergunta, antes de você falar o que você quiser. Eu sei que é óbvia essa pergunta, mas acho que encaixa para você responder ela. Valeu a pena tudo que você passou? Tá, então deixa eu responder para ela primeiro. Tá. O nome dela qual que é? Que eu não vi aqui. Luciana. Luciana, hoje, eu te diria assim, se você já sabe que você tem um problema, dependendo da idade que você tem, você falou 45 anos, vá para a ovodoação. Sem dor no coração e acreditando. Porque é a chance que a gente tem, a última chance antes da adoção, né? De você ser mãe gerando um filho seu. É a última para você gerar um filho. A gente não tem outra, né? Isso você pode fazer até 50 anos. Só que assim, se você tem informação com 45, por que esperar mais? Né? Hoje eu penso que hoje, né? Depois que eu vivi tudo isso, óbvio. Se eu soubesse antes, quando me falaram com 42 anos, eu teria feito antes. Eu já estava com meus filhos há mais tempo.
né? Então, se valeu a pena, Monique, hoje o único arrependimento que eu tenho é de não ter sabido antes e não ter decidido antes, né? E eu só agradeço, assim, por tudo que eu vivi, por tudo que aconteceu, da forma que aconteceu. As meninas têm uma ligação comigo muito, muito forte. Elas têm uma dependência de mim, que para mim isso é lindo, assim, sabe? E elas querem muito ser como eu, sabe? E as pessoas me perguntam, você vai contar para elas? Eu falo, gente, eu não tenho hora para contar para elas. Elas vão saber da história dela, a história delas, elas têm direito de saber, né? Claro. Mas o mais importante é que elas saibam o quanto eu busquei por elas, né? Tudo que eu fiz que realmente estava ao meu alcance para tê-las. O quanto elas foram, né? Exato, exato. Então, assim, o que eu digo para as pessoas que estão tentando, assim, quem quiser pode seguir a página, né? Lá eu falo um monte de coisa, eu faço vídeos, eu faço entrevista com médicos, com embriologistas, com psicólogos, com nutricionistas. Aqui a página para deixar registrado, né? É ovo doação, ovo. Ovo recepção, underline, ovo doação. O contrário, né? Ovo recepção, underline. Doação. E elas são a coisa mais linda do mundo, as duas fofinhas. Aí falou de tudo menos de maquiagem, mas porque esse era o propósito. Uhum. Mas assim, ó, a gente só consegue se sentir bonita, se sentir bem, se a gente estiver bem. Sabe? Se a gente não estiver bem, tem que ter uma motivação. E a motivação é isso, é você estar bem para esperar o seu filho. Não tem motivação maior. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar e a gente tem que prestar atenção nos sinais que a vida dá, porque Deus manda sinais. Às vezes a gente fecha os olhos, a gente acha muitas vezes que a grama do vizinho é mais verde, só que de repente o vizinho tá regando melhor, né? Ele tá colocando um pouquinho de adubo melhor, né? Ele tá sorrindo para a vida mais, talvez, não sei, E eu né? acho que a coisa assim, mais importante no dia de hoje eu sei que é difícil, porque todas passam, né, por milhares de desafios e dias melhores, estar mais animada e dia menos animada, mas é não perder a fé, né, Lu? A fé em realizar os nossos sonhos, seja qual for o seu. E não julgar quem faz a FIV ou quem faz a doação, ou a mãe que não quer, ou a mulher que não quer ser mãe. Exato. Se for o formato que a pessoa pediu para ela, não é, Deus não nos deu esse direito de julgamento. O único que pode julgar está lá em cima do céu. E mesmo ele não é um Deus de julgamento, né? Ele é um Deus de amor. Então, a gente pode acolher, não julgar e respeitar a decisão da pessoa. E a gente se cuidar para viver de uma forma mais positiva, né? É um exercício que eu faço o tempo todo, assim, na minha vida, é tentar encarar mesmo os dias mais difíceis de uma forma mais positiva, tentar e assim, ver o positivo de tudo isso. Eu tenho certeza que Deus permitiu, talvez, que você passasse por tudo, porque o seu propósito realmente era levar essa informação, ajudar outras mulheres a realizarem esse sonho, né? Isso é o que eu acho. Você não acha? E eu também acredito que eu estou conseguindo, sabe? Eu tenho realmente ajudado muitas mulheres, de verdade, assim. As meninas estão dizendo que a Dai está dizendo que não está vendo seu rosto. Está cortando seu rosto. Você consegue ver o rosto? Agora não. Eu estava vendo e está cortado. Tá vendo o nariz para baixo. Ai. Acho que isso aí, mais para trás. Pois eu vejo aqui que foi alguma configuração que no meio da live entrou. Mas o tempo está acabando, eu vou, né, seja como for que é verdade. Mas olha só, a única coisa que eu quero dizer também, Mo, é que tá tudo bem a gente não tá bem, tá tudo bem a gente não se sentir bonita, tá tudo bem a gente não querer ser mãe, tá tudo bem a gente não dar errado, né? Tem muitos casos de mulheres que batalham e perde o marido, perde a relação, né, em cima de escolher ser mãe ou marido, né, o marido deixa. Existe uma série de coisas que essas mulheres carregam, uma carga muito pesada. Então, assim, a melhor coisa hoje em dia que a gente pode fazer para ajudar o próximo, sem apontar o dedo, é a empatia. É se colocar no lugar do outro e falar, poxa, ela está com uma cara de triste, o que será que está acontecendo? Né? Vou acolher de alguma maneira. Ó, se você precisar, meu colo está aqui.
né? E é isso que eu busco fazer, né? A gente não tem direito de apontar dedo e tá tudo bem, tá tudo errado, né? Às vezes eu até falo, gente, pela minha história, nem sempre o errado é tão errado assim, né? Então, foi tudo, minha história tinha tudo para ser um desastre, né? Como eu acreditei por muito tempo. E foi a história mais linda da minha vida, né? Então é isso. Irmão, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo bate-papo. Outra hora a gente fala de se empetecar, de se É, cuidar, mas dessas eu tenho coisas. certeza que a sua experiência, a sua generosidade de compartilhar a sua experiência vai, assim, tocar muitos corações, seja para alertar, para se antecipar e controlar os ovos, né? Ou seja, a decisão de ir realmente para a ovo doação, seja qual for, que com certeza as pessoas que passaram por aqui hoje, vídeo, vão fazer no mínimo uma reflexão de buscar a realização dos seus sonhos e principalmente sem se preocupar com o julgamento do outro, né? Porque no fim das contas, ninguém vai vir pagar nossas contas, né? Nem pagar a conta e nem cuidar dos filhos, né? E cuidar dos filhos. Porque às vezes vai precisar de alguma coisa, ajuda, me chama nada, eu tava que o filho é teu, são duas aqui. Exatamente. Poucos vão fazer isso, né? Então, Exatamente. os nossos sonhos. Ó, que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu tempo, tá? Um beijo grande nas suas lindas, que eu tô morrendo de saudade. E o A gente, o a Santos gente dá também. para elas. Eu lembro, eu vejo a flor até hoje. Eu tenho um porta-retrato que passa todo dia, passa ele dando a florzinha e a Gabriela olhando a flor, tipo, vai ser pra mim ou pra ela. Manda pra mim a foto pra eu postar, que é a coisa mais linda. Eu posto sempre aqui que ele pega a flor no jardim e vem me dar do nada. Dá pra Nina, dá pra Tetê. E aí, Eu vou te mandar. meninas, eles bem bebezinhos, e ele deu uma flor. Foi pra Gabriela ou pra Isabela? Gabriela. Estavam as duas, aí ele ficou dando, acho que pra Isabela, e a Gabriela ficou tipo, olhando, tipo. Mas é um gentleman desde bebê, o menino. Ah, Isso que é educação. tá isso, ele tem que dar para as duas, então, se ele só deu para uma. Ele só tinha uma, né? Acho que ele ficou naquela. Mas, enfim, eu não vejo a hora da gente se encontrar de novo. A gente já tomou vacina aqui. As coisas, se Deus quiser, vai começar a entrar no eixo. Não no normal, mas que a gente possa, né? Pelo menos ter algum tipo de contato. Sim. E a gente não vê a hora de estar com vocês juntos, tá? Um beijo enorme para você, para o Samuel. Samuel Grande, o pai, né? Para as crianças todas que já estão enormes. Né? E fica agora abaixa que ninguém tá te vendo aí. Abaixa para dar um beijo, pelo menos. Ah, olha lá que linda que ela é. Olha lá que linda que ela é. Estou fazendo malabarismo aqui para poder aparecer. Então tá, amor. Um beijo, obrigada, Nai, que avisou a gente. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Deus te abençoe, Lu. Um beijo. Amém. Beijo. Obrigada, amor.